A paz do Senhor, juniores, tudo bem com vocês? Como vocês têm passado? Como estão aí de férias em casa nesses dias, né? Como é que tudo certinho por aí? Então hoje nós vamos para mais uma lição. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. E eu sou grata a Deus pela vida de vocês, de cada junior que tem se dedicado, tem sido bênção, lendo os versículos da semana, todos os dias, fazendo os desafios. Isso mesmo, criança, vamos alimentar a nossa alma, o nosso espírito com a palavra do Senhor, porque o Senhor é maravilhoso e Ele tem grandes coisas para nós. Ele tem grandes bênçãos para nós. Isso que nós estamos fazendo, esse pequeno esforço, as bênçãos virão, a recompensa virá grandemente sobre a vida de vocês. Amém? Sou grata a Deus pela vida do tio Everson, que tem colocado todos os dias os desafios, tem cobrado vocês bastante. Sou grata a Deus também pela vida da tia Chenise, que tem feito todos os dias, postado as orações ali no grupo, que são bênçãos para as nossas vidas, para que nós iniciemos o dia orando, agradecendo ao Senhor por tudo, pedindo a proteção dele, que ele venha nos guardar grandemente, não é mesmo? Então vamos para a nossa aula de hoje, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor para que ele venha dar uma boa aula para nós, abrir o nosso entendimento, amém? Senhor Jesus, somos gratos a Ti por mais essa aula, por mais essa oportunidade. Espírito Santo, que eu seja apenas instrumento, Senhor Jesus, para falar a Sua palavra, Senhor Jesus, para as nossas crianças. Que nós venhamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos absorver a Tua palavra, guardar no nosso coração e surtir efeito, surgir e também frutificar na nossa vida, meu Pai. Fica conosco em nome de Jesus. Amém! Então hoje nós vamos para a nossa aula número 2. Isso mesmo, nossa aula número 2, viu? Como passa o tempo, né? Então já acabou o trimestre, já fizemos a aula 1, agora a aula número 2. E esse trimestre nós estamos falando sobre as vitórias do povo de Deus. Isso mesmo. Você é povo de Deus? Você é escolhido de Deus? Sim, né? Com certeza, eu também sou escolhida de Deus e o Senhor nos dá grandes vitórias, vitórias extraordinárias, porque Ele tem grandes coisas nas nossas vidas. Ele prometeu que cuidaria de nós, então cada dia é uma vitória. Se hoje nós estamos aqui assistindo essa aula com saúde, bem, é porque nós somos vitoriosos e o Senhor tem nos dado vitórias todos os dias, a cada amanhecer. Ele tem guardado a nossa vida. E o título da nossa lição de hoje é Vencendo os Amalequitas. Isso mesmo, vencendo os Amalequitas. O que será que essa lição vai falar para nós, hein? Que povo é esse? Nossa, que nome estranho, né? Nós já vamos aprender. Mas antes nós vamos falar o nosso memorizando. O nosso memorizando está em Salmos 46, no verso 1. Vamos ler com a tia? Vamos lá, bem alto. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempo de aflição. Isso mesmo, o Senhor é a nossa força. Ele tem sido a minha força, a sua força. Às vezes estamos tão desanimados de tudo, tristes. Ai, muitos ainda não voltaram para a escola, só fazem aula online e a gente fica tão desanimado ouvindo tantas notícias ruins, tantas coisas que nos entristecem, né? Quem quer passar por um momento difícil? Ninguém quer passar por esse momento de luto, momento de morte, quanta gente morrendo, né? E a gente fica ouvindo aquilo, ai meu Deus, e a gente acaba ficando triste. Mas Ele é a nossa força, Ele não falta no tempo da aflição, é justamente agora que nós estamos vivendo, essa palavra tem sido para nós, para o nosso tempo, e o Senhor é a nossa força, Ele que nos renova cada dia, cada amanhecer, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Nós estamos totalmente na dependência dele, nós dependemos dele para respirar, para andar, para falar, para ter saúde. Hoje em dia não adianta a pessoa ter dinheiro, não adianta é pobre, é rico, todo mundo está em igual situação.
Mas o Senhor, Ele cuida de nós, e quando nós dependemos totalmente dEle, aí que a gente vê que realmente nós não somos nada e Ele é tudo. Ele nos carrega no colo, Ele nos sustenta, Ele nos guarda debaixo das suas mãos poderosas, igual Ele fez com esse povo. Nós vamos contar agora a história de Israel, daquele povo, e eles foram totalmente dependentes do Senhor, né? Então o Senhor, Ele cuida de nós, Ele demonstra o seu carinho para conosco em todos os momentos, momentos tristes, momentos alegres, e Ele renova nossas forças. E quando a gente se sente tão cansado, às vezes a gente fala: Senhor, eu não consigo mais, eu não tenho força, eu não consigo andar, eu não vou conseguir fazer essa tarefa, eu não vou conseguir fazer essa atividade. Vem o Senhor e Ele dá uma injeção de ânimo, de força, e a gente consegue caminhar mais 100 milhas, 200 milhas, não sei quantas milhas, mas liga o turbo e a gente sai, ó, e conseguimos, porque nossas forças a gente não consegue nem sair do lugar, ainda mais nesses dias tão cinzentos. A gente muitos querem ficar em casa, não querem nem sair, né? Não podemos sair ainda, mas a gente não tem ânimo, muitas vezes, nem de ir na igreja, de fazer alguma coisa que a gente gostaria de estar fazendo, a gente não tem força. Mas o Senhor, Ele cuida de nós, então nós podemos confiar que nos momentos mais difíceis, Ele estará conosco, Ele vai cuidar de nós. Basta somente a gente clamar e pedir a sua intervenção. Senhor, vem aqui, eu tô tão triste, eu preciso de ti, tem alguma dificuldade aqui na minha casa e eu não consigo, meu Deus, mas o Senhor consegue. E quando a gente depende dele, Ele vem com essas mãos poderosas e Ele cuida de nós. Crianças, vocês sabiam que lá naquele tempo de Moisés, aquele povo escravo lá no Egito, Deus levantou Moisés para libertar aquele povo da servidão de Faraó. Eles eram muito tristes, eles viviam, trabalhavam pesado, não tinham as coisas, tudo que eles faziam tinha que ir para Faraó. Eles viviam dias tão difíceis e eles pediram a ajuda do Senhor, e o Senhor falou: vou libertar vocês, e tirou eles do Egito através da vida de Moisés. Eles passaram dias tão turbulentos, eles tiveram provações, grandes provações na vida deles, daquele povo, e as provações eram tantas que eles pensavam em desistir. Muitas vezes eles queriam voltar de novo para o Egito, mesmo eles já tendo sido libertos. Mas depois que eles atravessaram aquele mar vermelho, aquele milagre sobrenatural que o Senhor fez ali através da vida de Moisés, eles continuaram em rumo à terra prometida. Mas será que foi fácil aquela trajetória, aqueles caminhos tanto que eles tinham que passar? Eu acho que não, né? Foi tão difícil. Eles não tinham comida, Deus mandou lá o maná, mandou codornizes para eles. Eles não tinham água, Moisés foi lá e feriu a rocha e saiu água para eles tomar. O Senhor foi sendo a provisão em cada necessidade que eles tinham. E o Senhor ia provê-lo com mão forte e tirou eles lá da terra do Egito. Crianças, e depois de muito que eles já tinham passado, eles ainda iam enfrentar uma grande batalha. Isso mesmo, agora era uma batalha de verdade, uma luta. E quando eles estavam lá perambulando naquele deserto, coitados, eles não tinham uma pátria, não tinham uma terra, eles estavam indo rumo à terra prometida. Mas tinha um povo lá naquele deserto lá, um povo que gostava de brigar, de guerrear, que eram os amalequitas. Esse mesmo, os amalequitas, eles gostavam de brigar e guerrear, tinham um grande exército. Olha aqui essa imagem aqui, nós vamos falar essa imagem depois, vou explicar para vocês. E aquele povo amalequita, eles estavam de olho lá naquele povo de israelita, e eles estavam com muita raiva deles. Por quê? Porque eles já sabiam toda a história que já tinha acontecido, que eles se libertaram do Egito, que eles estavam indo rumo a Canaã, e eles escutaram aquela história.
E eles ficaram pensando, agora que nós vamos pegar esse povo aqui, vamos guerrear com eles e nós vamos acabar com eles. Mas será que foi isso que aconteceu? Então, crianças, aquele povo, eles estavam de olho lá nos israelitas, e os israelitas, eles até ficaram com medo. Eles ficaram com medo porque eles não tinham um exército. Como que eles vão guerrear? Eles não tinham soldados, tinha o povo lá, os homens, tinham tudo, mas eles não eram uma nação que podiam guerrear, tivesse armas, tivesse tudo, né, preparado para uma batalha. Então, imagine, né? Eu fico pensando como será que eles ficaram, será que ficaram com medo, quiseram voltar até, né, para o Egito novamente. Então, aquele povo, eles perseguiram os israelitas. Mas e daí o que aconteceu? Será que eles fugiram da batalha? Eu não tenho armas, não temos um exército poderoso, então nós vamos embora, vamos correr daqui, vamos embora daqui. Mas não foi isso que aconteceu. A nossa história está dizendo que Moisés chamou Josué e falou: vem cá, Josué, nós não temos condições de ganhar dos amalequitas, mas temos sim, nós temos um Deus que vai pelejar por nós, que vai na nossa frente. Então vou fazer o seguinte, eu vou subir para o monte orar e você, Josué, vai selecionar homens aqui, os mais fortes que você achar, e você vai pôr eles para guerrear contra esses amalequitas. Isso mesmo, e eu não vou para a guerra, mas eu vou orar para que o Senhor venha nos abençoar, porque Moisés estava sendo guiado por Deus, tudo que ele fazia era na direção do Senhor. Então Moisés subiu para o monte e ele foi orar, e Josué fez tudo o que ele pediu, e no dia seguinte, Josué desceu com o seu exército, ele montou uma equipe lá e foi guerrear. E aqui ele selecionou alguns homens, como Moisés havia dito, e eles partiram. E o que fez Moisés? Subiu para o monte e ele levou consigo seu irmão, né? Arão e Ur. Eles subiram os três e foram para o monte orar para Deus. Porque quando nós temos uma dificuldade, só o Senhor pode resolver. Não, muitas vezes a gente pensa que com as nossas mãos a gente vai resolver tantos problemas e a gente acaba se embananando todo ali e a gente não consegue. Mas quando nós dependemos do Senhor, Ele estende as suas mãos, assim como Ele fez com aquele povo. E então foram todos para a guerra, os amalequitas contra os israelitas. Isso mesmo. Mas teve uma grande intervenção divina nessa guerra, um segredo maravilhoso, que Moisés aqui, Moisés, ele estava lá em cima do monte, olhando para baixo, onde estava aquele povo. E Moisés levantava suas mãos. E quando Moisés levantava suas mãos, o que acontecia? O povo de Israel vencia a guerra. Isso mesmo, ele levantava as mãos e o povo ia lá e Josué com aqueles soldados lá, eles ganhavam a guerra. Mas acontece que ele cansava e ele abaixava os braços. É isso mesmo, olha aqui ele com as mãos erguidas. Mas quando Moisés cansava, ele baixava os braços e o que acontecia? Os amalequitas venciam. Meu Deus, como assim? E agora? Então ele tinha que ficar com os braços levantados? Sim, ele não podia baixar os braços, porque quando ele baixasse os braços, o povo do Amaleque, eles ganhavam. E assim foi. Olha aqui, ele com o braço cansado, coitado. Ele não aguentava mais ficar com os braços levantados, né? Imagine, vou pegar um livro aqui, Nem tava pensando em fazer isso agora, mas eu vou fazer aqui, Eu tenho esse livro aqui, olha. É um livro bem pesado. Agora você já imaginou ficar o dia inteiro com esse livro assim? Ai, daqui a pouquinho o livro já não aguenta mais de dor, né? Então, assim aconteceu com Moisés. Mas ele precisava estar com o braço erguido para que ele pudesse vencer a guerra. E quando ele abaixava, perdia a guerra. E os amalequitas, ia lá e matavam os israelitas. Que dó, né? Mas para ele conseguir ficar com aquele braço levantado, o que aconteceu? Ele teve ajuda do
seu irmão Arão e Hur. Eles foram lá e seguravam o braço dele o tempo todo para que ele não abaixasse os braços. Porque se ele abaixasse os braços, quem venceria era os amalequitas. Então Arão e Hur ficaram segurando os braços de Moisés e colocaram uma pedra para que ele se assentasse e não ficasse, né, ele tinha que dar um jeito ali, né, de se arrumar ali, e puseram uma pedra lá. Deixa eu mostrar a primeira imagem lá para vocês, pra gente ter uma ideia. Olha lá, segurando os braços dele, né? Que situação, né? Mas o Senhor Jesus tem um propósito em tudo que ele faz. Ele faz isso porque o Senhor podia muito bem ter acabado com aqueles ismaelitas naquele momento. Mas o Senhor, ele mostra que nós precisamos depender dele. Nós dependemos do Senhor e ele faz tudo para nós. Ele trabalha na nossa vida, ele trabalha na nossa família. Ele entra com a providência. Quando nós nos achamos tão importantes que a gente vai, a gente consegue. Não, o Senhor vai na frente, nós precisamos depender dele, porque a forma que ele tem de agir e de trabalhar na nossa vida é totalmente diferente da nossa vida, né? Então ali o Senhor podia ter acabado com aquele povo, porque o Senhor prometeu para eles, né? Que o Senhor, que eles chegariam até Canaã. Isso o Senhor prometeu, eles podiam estar muito bem tranquilos, ó, não vou fazer nada, Senhor, porque o Senhor prometeu, então faça aí e tudo bem, estamos conversando. Mas não, né? O Senhor tem os meios dele agir na nossa vida. E ali ele mostrou para aquele povo, ele deu a vitória ao povo, né? Deu a vitória ao povo israelita porque dependeram exclusivamente do Senhor. Moisés clamou ao Senhor, Moisés pediu ajuda o tempo todo porque ele viu que ele não conseguiria vencer com aquele povo que ele tinha, o exército. Mas o Senhor deu uma grande vitória, para aquele povo. Olha lá, eles ganharam a batalha e todos fugiram, eles tiveram que bater em retirada. Porque o poder do Senhor foi tão grande e foi um milagre aquela vitória deles lá. Porque o Senhor foi o Deus que guardou eles. Olha eles comemorando. Depois eles comemoraram. Olha Josué, Moisés comemoraram. Porque grande foi a intervenção de Deus, as mãos de Deus sobre aquele povo. E o Senhor ainda falou para que eles escrevessem. O Senhor falou assim, ó, Moisés, quando terminou a guerra, Moisés fez um altar e adorou ao Senhor e chamou: o Senhor é a minha bandeira. Isso mesmo, o Senhor é a minha bandeira. Olha aqui a bandeirinha de Israel. O Senhor é minha bandeira. E depois o Senhor pediu para que ele escrevesse, para que nunca mais se esquecesse. Até hoje a gente está falando dessa grande vitória que o Senhor fez para o povo de Israel. E depois Moisés levantou uma bandeira bem num lugar alto, para que nunca se esquecesse que o Senhor é a nossa bandeira. E o Senhor foi fiel com aquele povo, o Senhor guardou aquele povo, e da mesma maneira que ele guardou o povo de Israel, ele nos guarda hoje em dia. Ele está nos livrando dessa doença, ele está nos livrando da falta de emprego, ele está nos livrando da falta de alimento, ele está nos dando alimento, calçado, ele está nos abastecendo, ele está nos dando força, ele está nos dando saúde. Assim como é diferente, o Senhor pelejou com eles na guerra, e agora o Senhor peleja conosco, porque da maneira que nós precisamos hoje. E o Senhor sabe, e é na saúde, se você tá fraco, o Senhor, Ele te ajuda, Ele te dá forças, e nós vamos vencer no nome do Senhor Jesus, porque quando o Senhor nos faz uma promessa, Ele cumpre, assim como Ele cumpriu até a chegada daquele povo lá em Canaã, na terra prometida. E o Senhor tem cuidado, e a nossa força vem do Senhor, e Ele nos dá vitória todos os dias, quando somos atacados pelos nossos inimigos. Muitas vezes tem tanta gente, né, tantos inimigos, pode não ser um inimigo que vem com uma arma de fogo,
guerrear conosco, mas tem um inimigo que vem com uma língua afiada ali, que fala coisas que nos aborrece, que nos entristece, né? Então, por que nós dependemos do Senhor? Nós precisamos sim depender do Senhor, porque sem o Senhor eu não consigo, você não consegue, muitas vezes sozinho nós não conseguimos, e o Senhor, ele é poderoso. Sim, o Senhor é poderoso, ele sabe tudo o que eu preciso, ele sabe o que você precisa. Eu não sei o que você está precisando na sua casa, o seu pai, a sua mãe, vocês também não sabem o que eu estou precisando. Mas o Senhor, ele sabe tudo. Ele sabe o que eu preciso, ele sabe o que você precisa e ele vem com a provisão na hora certa. Ele é bom, ele é maravilhoso. E quando nós clamamos a ele com humildade, igual Moisés fez. Moisés não foi lá tentar enfrentar aquele povo, não. Moisés, ele foi humilde, falou: Senhor, eu não posso, o Senhor venha com a sua mão forte e nos dê graça, porque nós não merecemos, mas o Senhor é o Deus misericordioso. E ele reconheceu que ele dependia da força do Senhor e ele foi abençoado, da mesma maneira que nós somos abençoados quando nós dependemos do Senhor, né? E o Senhor preparou aqueles amigos de Moisés, o irmão dele e o amigo dele, para que erguesse as mãos dele. E hoje o Senhor também prepara pessoas para orar pra gente. Quantas vezes a gente tá precisando de alguma coisa, vem um amiguinho, ele fala uma palavra boa ali pra gente, né? Então, o Senhor coloca pessoas na nossa vida. Por isso que é bom a gente fazer nossas orações de manhã, porque aquela oração, ela pode mudar o dia de uma pessoa, né? Quantas vezes a gente amanhece tão triste, a gente ouve aquela oração e nos dá ânimo, a gente fica fortalecido. Então o Senhor colocou pessoas para cuidar de Moisés e o Senhor coloca pessoas hoje na nossa vida também para cuidar de nós, né? Então nós precisamos sempre estar dispostos também a ajudar as pessoas, orar pelos nossos coleguinhas, né? E o Senhor vai nos abençoar grandemente. Vamos depender do Senhor, vamos orar todos os dias para que o Senhor venha continuar cuidando de nós, porque não somos nada. Nós não somos nada. Sem Ele nós não somos nada. Nós precisamos e dependemos 100% de tudo que Ele cuide de nós. Amém? Então vamos fazer uma oração, vamos encerrar. Tem um louvor bem legal que eu gosto, que ele assim fala: eu tenho a força de Deus, eu tenho a força de Deus. Então eu tenho a força de Deus e você também tem a força de Deus. Não vamos desanimar. Muitas vezes a gente vê coisas tão difíceis que a gente pensa: ai, não vou conseguir. Vai sim. É só você pedir para o Senhor, é só você depender dele, que ele vai ajudar você, vai ajudar a sua família. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais este momento que passamos juntos aqui nessa aula, ó Pai. Que essa mensagem, Senhor, sirva de lição para nós. Que nós possamos depender exclusivamente de Ti, ó Deus. Que nós possamos estar na Sua direção. Que o Senhor possa estar nos guiando, nos guardando embaixo das Suas mãos potente e poderosa. Abençoa cada junior, Pai, que está, Senhor Jesus, assistindo a nossa aula, acompanhando, Senhor, juntamente conosco. Abençoa a família, o papai, a mamãe. Dê a providência, seja o braço forte, Senhor, dessa família, Pai. Cuida de nós, que logo nós possamos vencer, Senhor, esse momento tão difícil e estar novamente na sua casa para poder louvar e exaltar o seu grande e poderoso nome. Fica conosco, dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém? Então, uma boa semana para vocês, que o Senhor Jesus Cristo fique em cada coração, que o Senhor estenda as mãos sobre a sua vida, sobre o seu lar, e não esqueça, vamos depender do Senhor, porque Ele vai cuidar de nós, Ele vai cuidar, Ele vai nos alegrar, Ele vai nos dar vitórias incríveis. Amém? Então, até a próxima aula. Deus abençoe vocês!